Olá, seja muito bem-vindo a esse pequeno grupo que acontece de maneira online na Comunidade do Redentor. A gente continua nessa série de mensagens nas disciplinas espirituais e a gente tem o desejo de que sejam momentos em que você possa rever, quem sabe, velhos hábitos ou adquirir novos hábitos saudáveis, práticas espirituais que possam transformar a sua vida. A gente tem seguido um livro do James Smith, que fala sobre esse treinamento da alma, uma maneira que a gente tem de catalisar ou potencializar isso que Deus faz nas nossas vidas de uma maneira poderosa e transformadora, de tal forma que não sejam apenas resoluções do coração, mas sejam novos hábitos sendo adquiridos na nossa vida. Hoje nós queremos falar uma das narrativas que tem regido as nossas vidas, uma narrativa cultural, uma narrativa da nossa sociedade, é uma narrativa que propõe que basta nós querermos, que nós podemos conquistar tudo, fazer tudo, nós podemos possuir tudo o que nós queremos, basta nós nos esforçarmos. Podemos conhecer todas as coisas, podemos saber de todas as coisas. Eu quero confrontar essa narrativa cultural da necessidade de nós aprendermos todas as coisas, termos todas as informações, estudarmos e conhecermos todos os lugares. Essa narrativa cultural que não é saudável para as nossas vidas. Eu começo dizendo que a necessidade que nós temos de ter todas as coisas ou de saber todas as coisas torna a nossa vida complexa. Uma vida complexa é uma vida com muitas e muitas tarefas, muitas e muitas decisões, e nem sempre elas têm um fio condutor, nem sempre elas têm um direcionamento claro do que nós queremos, do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Por isso, a palavra de Deus nos ajuda nisso. Eu quero introduzir essa mensagem com uma palavra que está em Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 38, fala a respeito de um momento em que Jesus estava vivendo com seus discípulos. Mostra que Jesus ele se retirou para orar, onde ficou orando no deserto. Depois, diz assim a palavra, Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Simão, Pedro e os seus discípulos estavam procurando Jesus. E todos diziam, estamos te procurando, Senhor. E aí Jesus responde, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá pregue, foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu vim. Os discípulos estavam procurando Jesus. Em diferentes momentos, os discípulos tentavam direcionar o que Jesus deveria de fazer. Mas Jesus, ele era movido por um propósito. Jesus era movido por um princípio. Jesus tinha prioridades na sua vida. E eram essas prioridades que regiam ele. Jesus ele tinha flexibilidade. Às vezes ele tinha uma viagem e ele lidava com certas pessoas, ele curava pessoas, conversava com pessoas, porque a prioridade de Jesus nunca foi as coisas. A prioridade de Jesus sempre foi as pessoas. Por isso ele era movido por esse propósito, cuidar de pessoas, transformar a vida de pessoas, e essa prioridade é que regia a sua agenda. Por isso, na vida complexa que nós vivemos, precisamos procurar a simplicidade. Uma vida orientada por Deus, uma vida cujo centro é Deus, e a partir desse centro, onde todas as coisas são geradas e são movidas. A gente quer refletir e quem sabe ter alguns insights para você compartilhar no seu pequeno grupo, a partir do texto de Mateus capítulo 6, um texto bastante conhecido, onde fala das preocupações da vida, mas eu quero chamar a sua atenção dizendo que Mateus 6 ele está dentro do Sermão do Monte, um texto maravilhoso que Jesus pregou, um grande sermão, e ali em Mateus 6 está dentro de um contexto muito interessante. O contexto desse trecho que nós vamos ler se encontra no início, obras de justiça que Jesus está estimulando seus discípulos a realizar, a ser generoso, a oração, ao jejum, e aí no meio, entre essas obras de justiça e o texto que nós vamos ler da preocupação com a vida,
Tem a palavra a respeito do tesouro do céu. Aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Aonde Jesus fala que nós não podemos ter dois senhores. Ou a gente tem a Deus como Senhor, ou nós temos as riquezas, a mamon, o poder que o dinheiro exerce sobre as nossas vidas. Por isso, ele começa o texto da nossa reflexão, versículo 25. Portanto, eu lhes digo. Essa palavra, portanto, ele está concluindo uma reflexão anterior. Por isso ele diz, não se preocupem com a sua própria vida. E aqui aparece diversas vezes a palavra preocupação. Aparece 5 vezes em 9 versículos. Ele fala, não se preocupem com essa vida. E o que eu quero destacar para você, dentre tantas coisas que esse texto fala, é a palavra que está no versículo 32. Ele diz, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Do que comer, do que vestir, as coisas. Porque ele coloca 2 imagens. Uma imagem ele fala, olha os pássaros, as aves dos céus. Eles não plantam, eles não colhem, mas Deus as alimenta. E aí ele fala, olha também para os lírios do campo, ninguém, nem Salomão, no seu maior esplendor, se vestiu como uma delas, porque Deus zela por toda a criação. Não tem você e eu mais valor do que toda a criação? E aí ele diz no versículo 32, pois os pagãos, aqueles que não creem no Senhor, não têm o Senhor como Deus, como cuidador, como protetor, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Por isso eu quero mostrar isso para você, que alguém que sempre está correndo atrás de coisas, alguém que ocupa a sua vida, preocupa a sua vida somente atrás de bens, esse alguém é semelhante a quem não crê em Deus. Aquele que não tem ao Senhor como dono, como protetor, como cuidador da sua vida. Porque o Pai sabe do que vocês precisam, o Pai sabe. Por isso a proposta do Evangelho, a narrativa de Jesus, é que uma vez que nós somos cuidados pelo Senhor, uma vez que nós somos protegidos pelo Senhor, Ele nos convida a cuidar de outros. Ele nos convida a cuidar de outros. Eu sei que a pandemia não tem sido fácil em termos de economia, mas eu quero continuar estimulando você, que é um tempo de generosidade, é um tempo de serviço. Aquilo que o Senhor tem ofertado a você, abençoe outros. E se você está com dificuldade, aceite a bondade de outros na sua vida e seja agraciado pelo Senhor, porque o Senhor quer cuidar de você, o Senhor quer cuidar e zelar por você. Por isso você não precisa se preocupar com o que vestir ou com o que comer, porque o Pai sabe que você precisa dessas coisas. O que Ele diz para você é, cuide de outros, porque o amanhã pertence ao Senhor. Que a narrativa da tua vida seja a certeza de que Deus cuida de você. Por isso, em contraponto à complexidade ou à duplicidade da nossa vida, de ter muitas coisas, de supervalorizar, ser multitarefa, fazer um monte de coisas ao mesmo tempo, sem se concentrar em nenhuma, sem ter prioridades. Eu quero te encorajar a assumir essa narrativa de Jesus, a narrativa que fala que você não precisa se preocupar com o que comer, com o que vestir, porque Deus cuida de você. Você pode acordar todos os dias de manhã, você pode ir trabalhar e fazer tudo com muita excelência para a glória de Deus, na certeza, querido, que Deus cuida de você, que Deus é por você e que Deus vai à frente de você em toda e aí qualquer circunstância. Por isso, não se preocupe com essas coisas. O Pai cuida de você. Que você possa encorajar um ao outro no seu pequeno grupo com essa palavra de encorajamento, essa palavra de motivação, do cuidado de Deus. Que você possa
praticar essa disciplina da simplicidade. No material está mais explicado para você praticar essa disciplina da simplicidade. Ter prioridade. Será que a gente precisa consumir tudo que a gente consome? Será que a gente precisa fazer tudo que a gente tem feito? Será que o que a gente tem feito tem a ver com o critério do Evangelho? Ou a gente tem se preocupado demais com as coisas e cuidado de menos das pessoas? Que Deus nos ajude, tenha um abençoado pequeno grupo, que possa ser incrível esse tempo de comunhão, reflexão e de oração. Deus abençoe. Até a próxima.